Hoje a nossa conversa vai ser breve, porque está quente, a gente fica mais cansado, fica mais sonolento, mas a gente não pode deixar de ter esses momentos de reflexão, da gente parar para pensar, da gente parar para respirar, da gente parar para se analisar um momentinho. Isso é a parte importante do que a gente veio buscar aqui, porque lá dentro, quando a gente chega para o passe com as entidades, é só a finalização. A maior parte do trabalho, ele acontece aqui no salão, tanto no momento quando estamos aguardando o início da gira, quanto durante a palestra, os atendimentos também são feitos, e depois é feito a finalização lá dentro com a entidade, com o aconselhamento, com a energia lá do Abassar. Então, esse momento, ele é de grande importância para a gente, essa passagem aqui pelo salão. A palestra hoje não é minha, tá? É do Yogananda. É Como Ter Coragem, Serenidade e Confiança, do livro. E o capítulo que eu escolhi para falar é Coragem, uma qualidade nata da alma. Todo fim de ano, a gente faz aquelas resoluções, né? Os nossos projetos para o ano seguinte. Vou emagrecer, vou juntar dinheiro, vou pagar minhas contas, vou deixar de ser tão irritado, vou ter mais paciência, por aí vai. Cada um elege as suas prioridades. E aí, janeiro ainda está fresquinho na nossa memória, né? Aí passa fevereiro, março, abril, maio, e a gente só vai se lembrar desses projetos lá para o final do ano, dezembro. Por que a gente não consegue manter isso em mente o ano todo? Um projeto, ele precisa ser vivenciado, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser mentalizado. E a gente acaba de, tô cansada, amanhã eu penso nisso. E vai passando. Quando chega o final do ano, a gente fica decepcionado. Poxa vida, não consegui juntar dinheiro, não consegui pagar minhas contas, não consegui. Por que a gente se perde das nossas ideias, dos nossos projetos, das nossas coisas? Porque a gente se dispersa. A gente ainda tem essa dificuldade de se manter concentrado. E também porque nos falta uma coisa importantíssima: coragem, gente. Coragem para vencer os nossos desafios. Muitas vezes os problemas são maiores que a gente. Na verdade, eles não são. Mas assim nos parece. E fica difícil para a gente manter o foco, porque a gente se acha tão pequenininho, tão miúdo diante de problemas tão grandes. Os problemas não são grandes, gente. Nós somos gigantes, a gente só precisa acreditar nisso. Os problemas é que são pequenos. E o problema na tua vida, a tua dor, ela vai ter a exata dimensão que tu der para ela, nem mais, nem menos. Um problema que para mim pode ser uma pedrinha, pode ser uma montanha para outra pessoa. Depende de qual a atenção que ela dá para isso, de como ela se posiciona. Se ela se vitimiza diante de um grão de areia, vai ser uma barreira intransponível. Ela não vai conseguir ultrapassar. Mas se ela pensa que toda dificuldade faz parte da vida e que é preciso enfrentar, se ela se arma de coragem, força de vontade, determinação, quando ela vê, ela já passou. Já está lá do outro lado, e ela nem viu. Yogananda nos diz que sucesso, saúde e sabedoria são atributos naturais da alma. A identificação com pensamentos e hábitos debilitantes, bem como a falta de concentração, perseverança e coragem, são responsáveis pelas atribuições devidas à pobreza e à má saúde. O que ele quer dizer com isso? Que a gente atrai para a gente, com a nosso pensamento dispersivo, com o nosso acovardamento, com o nosso medo, com a nossa desistência. A gente vai se encolhendo e as coisas vão ganhando dimensão. E vai ficando mais difícil, a cada momento que a gente passa vai ficando mais difícil. E a gente vai cada vez se encolhendo mais, se retrocedendo mais, um passinho, e as coisas vão ganhando volume. E um belo dia tu te depara com uma situação da qual tu não consegue mais dar conta. Meu pai, socorro. Está dentro de nós. Se a doença existe dentro de nós, criada primeiro no nosso mental
no nosso emocional e depois transferida para o nosso físico, é lógico que a cura também se encontra aí. Basta que a gente eduque a nossa mente para ser positivo. Você paralisa a sua faculdade de buscar o sucesso com pensamentos de medo. O medo e o sucesso e a perfeição, tanto na mente quanto no corpo, são qualidades inerentes ao homem, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Para reivindicar esse direito de nascença, porém, devemos primeiro nos livrar da ilusão de nossas próprias limitações. Deus possui tudo, e como filhos de Deus, também tudo nos pertence. Jesus, quando esteve aqui, já nos disse, né? Vós sois deuses. Por que é tão difícil a gente acreditar na nossa perfeição, na nossa força, no nosso poder? É difícil, né? A gente vai, eu não consigo. Não, isso aí não dá pra mim. Como eu escuto isso? As pessoas dizendo assim, eu vou fazer um concurso mas eu não tenho chance. Poxa vida. Se tu já está dizendo para o mundo que tu não consegue, como é que o mundo vai te dizer que dá? É a gente que tem que se posicionar para a vida. É a gente que tem que buscar a perfeição através do nosso mental. Não se relacione com pessoas que se queixam o tempo todo da vida. Essas pessoas podem arruinar sua espiritualidade recém-desperta, que lembra uma plantinha tenra crescendo dentro de nós. Evite-as, tente ser feliz, não importam as circunstâncias. Deus não se revela a ninguém que não esteja feliz e contente e em paz. Normalmente a gente se lembra de Deus, da espiritualidade, da fé, quando a gente está mal, quando a gente está doente, quando está assoberbado de problemas. E aí a gente se volta para a espiritualidade, para Deus, em busca de uma solução. E parece que cada vez fica mais difícil. Mas a gente tem que trazer Deus para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia, para que a gente tenha força para enfrentar esses desafios. Não dá para se iludir, gente. Problemas a gente sempre vai ter. A dimensão que a gente vai dar para esses problemas depende da posição que eu me coloco. Se eu me achar insignificante, menor, tudo vai ser maior. Tudo vai ser maior do que eu. Com relação às pessoas negativas, isso é interessante porque isso contamina, isso contagia. E a gente mal se percebe disso. Não só o negativismo, a agitação, a ansiedade, essas coisas pegam, viu, gente? E muito rápido. Hoje de manhã, quando eu cheguei para trabalhar, estava uma agitação, o pessoal, eu não sei o que houve, se é o calor, se é sexta-feira, mas estava todo mundo assim, agitado ao extremo. E sabe quando tu percebe aquele ruído e pensa assim, eu não vou me contaminar, eu vou me manter em paz, hoje é dia de trabalho, eu vou ficar harmonizada. E eu passei a manhã toda repetindo isso. No final da manhã eu estava a milhão, agitada, ansiada. Eu cheguei aqui agitada, eu não consegui sair, porque pega. Mesmo eu estando atenta, eu dei uma escorregada, eu dei uma distraída e entrei na vibração. Então, tem coisas que a gente não vai conseguir evitar, mas tem coisas que a gente consegue. A gente tem que selecionar as pessoas do nosso convívio, porque as pessoas que têm esse padrão negativo, mais facilmente ela te contamina do que tu contamina ela com a tua positividade. Porque quem não quer sair do negativismo não sai. Só muda quem acha que precisa mudar, quem está pronto para mudar. Não é uma regra geral assim, eu estou positiva, eu vou contaminar ela com o meu positivismo, com a minha força de vontade, daqui a um pouco ela vai estar bem. Se ela estiver pronta para isso, se ela quiser isso, ela vai. Mas ela também vai encontrar isso sozinha, se ela estiver pronta, se ela quiser. Mas essa energia de agitação, de negativismo, de medo, isso contamina. Então, quando a gente percebe isso e a gente consegue se afastar, é o melhor que a gente faz, porque a gente ainda, nesse plano de existência, nessa vida, não tem ainda a determinação, a força de vontade suficiente para se isolar. A gente tenta. E é assim que a gente melhora, trabalhando, percebendo onde que escorregou, onde que falhou, e não se culpando quando não consegue.
Força, vamos embora, vamos de novo. Para isso que a gente está aqui, para aprender com os nossos erros, não para se recriminar por eles. A mudança, mesmo que para melhor, é muitas vezes encarada com desconfiança. Se eu renunciar a tudo, não acabarei ficando sem nada? Não é isso que a gente pensa, né? Não tem coisa que dá mais medo na gente do que mudança. Mesmo as coisas que a gente anseia desesperadamente para mudar na nossa vida, quando muda, e agora? O que eu faço? Dá aquele frio na barriga, né? Às vezes a gente batalha assim um tempão por um emprego novo, por uma casa nova, e na hora de mudar daquela desconforto, daquela coisa que a gente não sabe nem bem o que é. Porque a gente se acomoda nas situações. O conhecido, ele é sabido. Então, por pior que ele seja, eu já conheço. Agora, o novo, o que vem pela frente, eu não sei. E isso dá medo, dá insegurança. É aquele legítimo, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas eu conheço o que tem. Eu tenho medo de me aventurar pelo que eu não conheço. E muitas vezes a gente acaba bloqueando o fluxo das energias da vida em direção às mudanças porque a gente tem medo delas. É muito comum a gente ouvir os aconselhamentos ali dentro na Bassá, porque todos nós somos médiuns conscientes, então a gente participa do atendimento. Das pessoas dizem assim, minha vida está estagnada, minha vida está parada, estou desempregado, as coisas não andam, os negócios pararam, a empresa faliu, tudo parou. E aí eu vejo as entidades aconselhando, reflete, o que tu construiu para ti? Aproveita esse momento para rever a tua vida, para pensar teus conceitos, agradece a Deus, Às vezes o olhar de indignação do consulente é visível. Ele quer resolução do problema. Ele não quer refletir, ele não quer pensar. Mas por que a vida dele estagnou? Em primeiro lugar, por que parou? Se parou, foi porque o fluxo da energia foi bloqueado em algum lugar, em algum momento, por algum motivo. Quem é que pode fazer isso? Só nós. Muitas vezes essa resistência que a gente tem com relação à mudança, ao novo, a gente vai sedimentando isso ao longo do tempo e a gente nem se dá conta. Assim como tá bom, eu escolho o meu lugarzinho de conforto e ali eu fico, e dali eu não saio. Porque assim eu me sinto bem, porque assim eu me sinto confortável, assim eu me sinto seguro. Passa um dia, passa 2 dias, 1 ano, 2 anos, e aquele não quero ir para frente acaba se cristalizando. E daqui a pouco para tudo. Aí a pessoa, mas como? Parou tudo. A minha vida estagnou, parou. Pois é. E a minha mente? E a minha acomodação? Como é que tá? Muitas vezes a vida acaba empurrando a gente para frente à força. Acontece alguma coisa na nossa vida que nos obriga a mudar e nos obriga a encarar a situação diferente, olhar diferente, a mudar. E aí a gente fica perdido sem saber o que fazer porque não queria mudar, queria ficar do jeito que estava ruim, mas estava bom. Aí a gente precisa rever os nossos conceitos, a gente precisa rever como é que está a minha mente, como é que a minha mente funciona. Eu me policio para aceitar o novo? Eu me policio para aceitar o diferente? Ou eu busco sempre a acomodação do que eu já conheço, do que eu já sei, do que eu já tenho? Eu quero me manter segura. Gente, a vida é mudança, constante, permanente, sempre. Tudo muda. Cada dia que amanhece, nós não somos mais os mesmos que éramos ontem. E não seremos os mesmos amanhã. Tanto fisicamente, porque as nossas células vão envelhecendo, vão mudando, quanto emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Quando a gente empaca, alguém vai ter que nos empurrar para frente. E alguma coisa vai nos dar esse estalo. Ou é a vida nos empurrando, ou é aquelas coisas que param. E aí tu, poxa vida, parou. Por que parou? Parou por quê?
Aí a gente vai ter que rever o que a gente andou fazendo na nossa caminhada. Os momentos de dificuldade, gente, na verdade, assim, ó, é uma bênção, porque nos faz pensar. A gente não para para refletir se estiver tudo bem. A gente é assim. Se tiver tudo ok, céu de brigadeiro, tudo azul, eu vou parar para pensar por quê. Tá bom, deixa eu ficar. Mas a gente não pode ficar sempre no mesmo lugar, sempre do mesmo jeito. A gente precisa evoluir, a gente não veio para cá para ficar só de boa. A gente precisa crescer e evoluir. E a gente faz isso como? Se testando. Enfrentando os desafios. E aí, cadê a coragem para fazer isso, né? Não é fácil sequer substituir uma dor conhecida por uma felicidade desconhecida. E, portanto, a mente é como um cavalo que está acostumado a puxar uma carroça de entregas. Acostuma seu trajeto diário e não pode ser convencido com facilidade a mudar de rumo. A mente também não renuncia sem mais nem menos a seus velhos hábitos, mesmo sabendo que eles só lhe causam sofrimentos. Ou seja, a gente se acostuma com as coisas, até com a dor. E a gente precisa treinar nossa mente a buscar outra situação, a rever, a ver o novo. Isso é treino, isso é determinação, isso é vontade. Todo dia, exercício diário. Mudanças benéficas devem ser vistas com coragem. Se as esperanças de coisas melhores foram anuladas pelo medo da sua obtenção, a mente jamais ficará em paz. Aceite, pois, a mudança como a única constante da vida. Nossa vida é um cortejo infindável de ganhos e perdas, alegrias e tristezas, sonhos e desilusões. No momento sentimos-nos ameaçados pelas tempestades dos infortúnios, um momento depois uma faixa prateada ilumina as nuvens escuras e logo, como num passe de mágica, os céus se tornam novamente azuis. É assim que a gente tem que encarar a vida. Um dia vai ter tempestade, um dia vai ter sol. É da vida. Quando a gente começa a empacar como criança e só quer a coisa boa e não quer passar pela dificuldade, mais difícil vai ser. Aquele que busca com sinceridade na prática, ao contrário daquele que busca na poltrona e desperdiça a vida iluminando com teorias intelectuais. Entusiasma-se ao pensar na dura tarefa que tem pela frente. Desentusiasma-se ao pensar na tarefa que tem pela frente. Tem gente que pensa e não sai do pensa. Tem que pensar e tem que agir. A gente não pode ficar só no plano mental. A gente tem que começar pelo mental, educando a nossa mente para mudar. Mas a gente também precisa do impulso da vontade. Dar aquele passo adiante. Tem que ir em frente. Ânimo. Em vez de se sentir vencido e desencorajado diante daquilo que supõe ser uma tribulação, agradeça a Deus a oportunidade de descobrir o que precisa aprender e de juntar forças e sabedoria para enfrentar os desafios. E aí, quando um preto velho ou um caboclo, um Exu pedir para vocês agradecer por uma doença, por uma dificuldade, por uma perda de emprego e refletir naquele momento, a gente vai ver isso com outros olhos. Por favor, não fiquem chateados com as entidades, porque não existe mudança. A nossa vida não muda se a gente não mudar, gente. Não existe milagre. Para que alguma coisa mude na minha vida, eu tenho que mudar. Se eu quero ser sempre o mesmo, eu vou ter sempre mais do mesmo, seja ele bom ou ruim. Então isso começa dentro da gente. A melhor maneira de se ver com o karma é encarar os desafios da vida com jovialidade e coragem. Se você teme alguma coisa, esse karma ainda não foi resolvido. Para eliminá-lo, não tente fugir das provações que precisa enfrentar. Tem coisas que dão medo na gente, né? Essa palavra karma é uma delas. E a gente passa se debatendo com essa questão do karma, e aí as coisas começam a dar errado. Deve ser meu karma, né? De não ir para frente, de não evoluir.
Até que ponto isso pode ser meu karma ou até que ponto isso são construções da minha vida atual? A gente tem que parar para ver isso. O que eu estou construindo para mim? Ou o que eu não estou construindo para mim? Nem tudo é karma de vida passada. Muita atenção para o karma que a gente está construindo agora. A gente responde pelo que a gente faz e por aquilo que a gente deveria fazer e não fez. Não responde para o outro, responde para a gente. Porque a gente tem uma programação kármica que foi a gente que fez, dentro das nossas possibilidades. E se a gente não cumprir com essa programação, a gente vai ter que se ver com a gente mesmo. E deve ser bem angustiante tu chegar lá do outro lado, olhar assim, eu me programei para fazer isso, não fiz nada disso. Repetir os mesmos erros. Iluminar a mente para que a gente consiga ficar mais desperto, mais atento, mais concentrado, trabalhar a nossa força de vontade, trabalhar a nossa coragem, é o primeiro passo para isso. Não importa o que eu tenho que fazer, não importa se eu sei ou se eu não sei qual é a minha missão, acho que ninguém sabe. Exatamente passo a passo, ninguém sabe. Mas se a gente estiver atento, a gente vai prestar atenção nas indicações do caminho. E a gente vai seguir o nosso caminho. Pedir para desligar a luz.